Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Joaquim Marcelo, estou aqui hoje convosco para fazer a resolução de exame de 2021, Matemática 1. O exame que está aí a dar de falar e tal. Então, vamos lá para a questão número 1. O que é que diz a questão número 1? Diz, a fórmula de passagem da escala Celsius para a escala Fahrenheit para medir a temperatura no ambiente tem uma forma linear. Dizem que tem uma forma linear F igual a A vezes o C mais o B. Então, dizem que o A e o B são constantes. Sabe-se que 0 graus Celsius está para 32 Fahrenheit. E 100 graus Celsius dizem que corresponde a 212 Fahrenheit. Temos que 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. Então, qual é a temperatura do ambiente na escala Fahrenheit? Se na escala em Celsius o seu valor é de 50 graus. Então, nós temos que uma certa escala, temos 50 graus Celsius, querem saber quanto vale em Fahrenheit. Então, eles dão aqui uma equação linear. Primeiro dizem o quê? Dizem que 0 graus corresponde a 32 Fahrenheit. Então, vamos ter o quê? Podemos ter que 32 vai ser igual ao A vezes o 0 mais o B. Então, A vezes o 0, vamos ter aqui o 0. Então, vamos ter que B igual a 32. Então, aqui já achamos o valor do B. Então, a nossa equação fica, vamos ter F igual a A vezes o C mais aqui o 32. E também temos outra informação. Temos que 0 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. Vamos lá achar o valor de A. Vamos ter o quê? Vamos ter 212, vai ser igual ao A vezes C, equivale a escala em Celsius. Então, vamos ter C mais aqui o 32. Então, passando o 32 para o primeiro membro, vamos ter 212 menos aqui o 32, vai ser igual A vezes o 100, vamos ter aqui o 100A. Então, 100A vai ser igual 212 menos aqui o 32, vamos ter aqui 180. Isto implica aqui, cancelando o 0 aqui, vamos ter que o A vai ser igual a 18 sobre 10. Isto que é equivalente a 1,8. Então, aqui nós já achamos o valor de A. Vamos voltar para a expressão dada aqui. Então, vamos ter que o F vai ser igual ao AC. O A já achamos, vale 1,8. Então, vamos ter 1,8. C mais aqui, a constante B, que por sua vez vale 32. Então, a questão quer saber quanto vale 50 graus Celsius em Fahrenheit. Então, nós temos ali, vamos ter que F vai ser igual a 1,8 vezes o C. O enunciado já nos dá o C, que vale 50. Então, vamos ter 1,8 vezes o 50, mais aqui o 32. Então, multiplicando 1,8 vezes o 10 aqui, então o F vai ficar igual a 18 vezes o 5 mais o 32. 18 vezes o 5, vamos ter o quê? 8 vezes o 5 vai dar 40, vai 4. 5 vezes 1 vamos ter 5 mais 4 vamos ter 9. Então aqui vamos ter que o nosso F vale 90 mais o 32. 90 mais 32 vamos ter que o F vale a 122. Então o F aqui vale 122 e isto aqui corresponde à alternativa D. Passando para a próxima questão, que tem a ver com a teoria de conjuntos. Dizem, o conjunto, que conjunto? Temos um certo conjunto, temos este conjunto, corresponde ao diagrama de Venn na figura à direita. Neste exame temos uma certa figura à direita, eu desenhei a figura aqui. Dizem que à direita, onde T é o triângulo, então temos aqui na figura T, este triângulo.
E temos R que representa o retângulo. Então, na mesma figura, temos o R que representa este retângulo. E, por sua vez, temos aqui o C, que é o círculo. Então, nós temos um certo círculo. Então, este conjunto aqui, o que é que quer? Nós temos aqui C, diferença com R, interseção com T. Então, nós queremos valores do C, ou seja, queremos a parte do C que não pertence ao R. E, por sua vez, queremos intersetar o resultado com o T, que é o nosso triângulo. Então, primeiro vamos resolver esta parte, a parte do C, que não pertence a R. Vou tentar aqui destacar. Nós temos C, que é o nosso círculo. Temos aqui o nosso círculo. A parte do círculo, que não faz parte do R, é esta toda a parte aqui, que eu vou tentar destacar com a cor vermelha. Então, esta parte aqui é toda a parte do círculo, que não pertence ao retângulo. Esta parte é a parte do círculo que não pertence ao retângulo. Então, nós queremos intersetar essa parte com a parte do triângulo. Nós temos essa parte aqui do triângulo. Nós temos essa parte aqui do triângulo. Então, a parte do triângulo, temos aqui a parte do triângulo. Então, aqui nós temos a parte do círculo, queremos intersetar com a parte do triângulo. Então, intersetando com a parte do triângulo é esta aqui. A parte do triângulo é esta aqui. Então, onde a parte do C que não pertence a R se interseta com o T, que o triângulo é essa parte aqui. Vou pintar aqui a preto. É esta parte aqui. Então, aqui eles se intersetam. Aqui eles se intersetam. Então, desenhando novamente a figura, ficaríamos com algo mais ou menos assim. Então, aquela parte a preto é esta aqui. É esta parte aqui. Então, isto aqui correspondia à alternativa E. Então, nós tínhamos aqui a alternativa E. Então, passando para a próxima questão. A próxima questão diz: um intervalo de tempo médio estatístico da reação de um motorista de um carro para começar a travagem extra, encontrado de repente um obstáculo no caminho, é aproximadamente, dizem que é aproximadamente a um certo intervalo, temos um intervalo de 1,5 até 1,8 fechado. Isto aqui corresponde ao tempo em segundos. Então, a questão é: qual é o intervalo da distância em metros que percorre o carro durante esse intervalo de tempo, se a sua velocidade for de 60 graus. Aliás, se for de 60 km por hora. Então, nós queremos saber a distância percorrida pelo motorista depois de ter se avistado com um certo obstáculo até ele travar. Então, nós temos a relação do tempo e a velocidade. E eles querem saber o quê? Querem saber o espaço percorrido. A princípio, nós sabemos que velocidade é igual a ΔS, que é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, isto implica que nós queremos saber a variação do espaço. Então, a variação do espaço vai ser igual a velocidade vezes a variação do tempo. Então, nós ficamos aqui com essa expressão. Então, aqui há uma incoerência. Nós temos aqui o tempo em segundos e temos a velocidade em km por hora. E a questão quer saber a distância percorrida em metros. Então, o que nós devemos fazer? Devemos transformar essa velocidade que está em km por hora para metro por segundo. Como é que a gente faz isto? Para transformar a velocidade em km por hora para metro por segundo, nós devemos dividir este valor por 3,6. Então, vamos ter 60 dividido por 3,6. Isso aqui vai corresponder ao metro por segundo. Então, efetuando esta divisão, vamos ter que 600 dividido por 36. Então, colocando isso aqui no algoritmo da divisão, vamos ter 600 dividido pelo 36. Então, efetuando aqui
A 36 vezes 16, vamos ter 6 vezes 6, vamos ter 36, vai o 3. 6 vezes 3, vamos ter 18, mais vamos ter a 21. 1 vezes o 6, vamos ter 6. 1 vezes o 3 vai dar aqui o 3. Então, somando essas duas coisas, vamos ter 6. 1 mais, aqui 1 mais 6, vamos ter aqui o 7. 2 mais 2 aqui mais o 3, vamos ter aqui o 5. Então, multiplicando 36 por 16, vamos ter como resultado 576 menos. Então, 600 menos 576, vamos ter o quê? 10, vamos ter 4, vai 1, vamos ter 10 menos 8, vai ficar 2, vai 1, vai ficar 6, vamos ficar com 24. Então, aqui se forem a perceber, o 24 não é divisível por 36. Então, vamos colocar aqui uma vírgula e acrescentar aqui um 0. Então, vamos ter que achar um número que multiplicado por 36 vai dar 240 ou próximo de 240. Então, podemos multiplicar o 36 por 6. Isto aqui vai ficar 6 vezes 6. Vamos ter aqui o 36. Vai aí o 3. 6 vezes o 3 vamos ter 18 mais o 3. Vamos ficar com 200. Vamos ficar com 21. Então, isso daqui dá... Então, se a gente multiplica aqui por 6, vamos ficar com 216. Então, 240 menos aqui o 216, vamos ter o quê? Vamos ter 10 menos 6, vamos ter aqui o 4. Vai 1, aqui vamos ter o quê? 4 menos o 2, vamos ficar aqui com 2. Fica com 0, vai ficar 24. Então, se for a perceber, este número vai continuar repetindo-se. Sendo assim, isto aqui vai dar 16,6666 por aí. Então, 60 dividido por 3,6, vamos ter aqui como resultado valendo 16,66. Então, se a gente divide esta velocidade para metro por segundo, vamos ter 16,666 por aí em diante. Então, como é que a gente vai se comportar aqui? Nós vamos fazer o quê? Nós sabemos que o espaço percorrido vai ser igual à velocidade vezes a variação do tempo. Então, pegando por cada parte, ou seja, por cada tempo que ele gastou, vamos ter o quê? Vamos ter aqui 1,5 vezes a velocidade. Uma vez que isto aqui é o tempo. Então, vezes a velocidade que vale 16,66, podemos aproximar para 7. Então, podemos ter 16,7. Então, fazendo o mesmo para o segundo tempo, vamos ter 1,8 vezes a velocidade que vale 16,7. Então, isto aqui vai ficar igual. 1,5 vezes aí o 16,7, vamos ter aí 25,05. 1,8 vezes o 16,7, isto aqui vai dar 30,05. Isto aqui é aproximadamente a 25,30 metros. Então, ficamos aqui com a nossa alternativa. Ficamos com a alternativa D. Então, passando para a questão seguinte, dizem, sejam a questão número 4. A questão número 4 diz, seja o que? Seja Z1 igual ao X1 mais o Y1. E também temos aqui o Z2, que equivale a X2 mais o Y2. Então, aqui nós temos dois números do conjunto dos números complexos. O que eles querem? Querem a comparação entre esses dois números complexos. Querem o quê? Querem que o Z1 seja maior que Z2. Então, eles querem a comparação de dois números complexos. Então, nós temos o número complexo Z1 e o segundo número complexo Z2. Percebam, para comparar dois números complexos, nos números complexos, na verdade, o que acontece é o seguinte, não existe um número maior que o outro. Então, sendo assim, nós não temos como comparar dois números complexos, porque nos números complexos não existe um número maior que o outro. Isto aí já dava para responder a alternativa E. Na alternativa E temos que a operação é impossível em C. Então,
nos números complexos nunca se pode comparar dois números. Então, passando para a questão seguinte, o que diz? Temos aqui, dizem, qual é o 50º termo da sucessão numérica? Então, na questão 5, nós temos uma sucessão numérica aqui. Temos uma sequência 1, 4, 7, 10 e por aí em diante. E eles querem saber o 50º termo, ou seja, querem saber o A50. Então, pessoal, se for a perceber, esta sequência é uma progressão aritmétrica, pois a distância entre dois termos é constante, que por sua vez vale 3. Se for a perceber, 4 menos 1 vai dar 3, 7 menos 4 vai dar 3, 10 menos, assim sucessivamente. Então aqui nós estamos perante a uma progressão aritmétrica. Então o termo geral, para calcular qualquer que seja o termo numa progressão aritmétrica, temos uma fórmula. Temos que o AN, ou seja, o último termo, o termo de ordem n vai ser igual ao primeiro termo somado com a quantidade de termos menos 1 vezes a distância. A distância é a razão, a distância que separa cada termo. Então, nós queremos o que? Queremos A50. Então, no lugar do N, nós vamos substituir por 50. Então, vamos ter que o A50 vai ser igual ao A1. A1 quem? É o primeiro termo desta sequência aqui. Então, o primeiro termo desta sequência vale 1. Então, aqui vamos ter 1 mais ao nosso N aqui vale 50 menos 1 vezes a distância. Quem é a nossa distância? A distância é o 3, pois é o valor que separa dois termos desta sequência. Então, vamos ter aqui vezes o 3. Significa que o A50 vai ser igual a 1 mais 50 menos 1. Vamos ter aqui o 49 vezes o 3. Então, vamos ter que A50 vai ser igual a 49 vezes o 3. Vamos ter aqui 147. 1 mais 147, vamos ter que isto equivale a 148. Então, o 50º termo desta sequência vale 148. Isto aí correspondia à alternativa E. Então, passando para a questão número 6. A questão número 6 quer saber a soma de todos os números de uma sucessão numérica. Então, nós temos aqui uma sucessão numérica. Na questão número 6, temos aqui uma sucessão numérica que é dada por, temos aqui 3, 1 sobre 3 e 1 sobre 9, por aí em diante. Então, querem saber a soma de todos os termos desta sequência aqui. Então, se for a perceber, eles querem a soma de todos. E, por sua vez, nós não temos o todos. Isso aqui tende mais ou menos ao infinito. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Nós queremos a soma de termos infinitos, porque nós não sabemos qual é a quantidade de termos que existe aqui. Então, sendo assim, primeiro o que é que nós devemos observar? Se se trata de uma progressão geométrica ou não. Primeiro nós vamos avaliar isto daqui. A razão numa progressão aritmétrica é a razão entre dois termos consecutivos. Significa que um certo termo... Então vamos ter que a razão vai ser igual à razão entre dois termos consecutivos. Vamos ter o AN sobre o termo que segue o AN. Vai ser o quê? Vai ser o AN menos 1. Então nós temos a fórmula para calcular a razão numa progressão geométrica. Então podemos pegar em quaisquer que sejam os termos. A partir do segundo, claro, vamos ter 1 sobre... o termo que antecede o 1 vai ser o 3. Então nós temos como a razão aqui o 3. Então é notório que aqui trata-se de uma progressão geométrica. Então nós queremos a soma dos termos infinitos de uma progressão geométrica. Então se é assim, nós temos uma certa fórmula. Qual? Nós sabemos que a soma dos n termos de uma progressão geométrica de termos infinitos vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos, que aqui é a nossa razão. Então, o que é que nós temos aqui? Então, vamos ter que o S vai ser igual ao A1. A1 quem? É o 3. Então, vamos ter aqui o 3 sobre o 1 menos o quê? O que já calculamos que é a nossa razão, que vale 1 sobre 3. Então, vamos ter aqui 1 menos 1 sobre o 3. Isto aqui vai ficar igual ao 3, fazendo o mínimo múltiplo com 1 aqui. Vamos ter aqui o 3. Então, isto fica 3 menos 1 sobre o 3. Isso aqui vai ficar igual 3 sobre 3 menos 1, vamos ter aqui o 2 sobre o
3. Então, aqui nós temos a divisão entre duas frações. Como é que a gente divide duas frações? Basta a gente copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Isto aqui vai ficar igual a 3 vezes o inverso de 2 sobre 3 vai ficar 3 sobre 2. Então, isto implica que a nossa soma S dos termos infinitos vai ficar igual. 3 vezes o 3, vamos ter aqui o 9 sobre 2. Então, a soma S vai ficar igual a 9 sobre 2, isto aqui vamos ter 4,5. Então, a soma dos termos infinitos desta sequência vale 4,5. E aí nós ficávamos com a alternativa B. Então, passando para a questão número 7. A questão número 7 trata de probabilidades. Então, o que diz a questão número 7? Dizem, da cidade A para a cidade B, nós temos aqui, dizem, da cidade A, nós temos uma certa cidade A para uma outra cidade B. Existem M caminhos. Existem M caminhos para sair de A até B. E por sua vez, da cidade B, de uma outra cidade B para uma cidade C, existem N caminhos. Então, aqui nós temos que, para sair da cidade A para a cidade B, existem aqui o M caminhos. E para sair da cidade B para a cidade C, nós temos N caminhos. O que acontece aqui? A questão diz que número de variantes que existem para viajar pelo itinerário ABC. Então, queremos, na verdade, saber a quantidade de possibilidades que nós temos de viajar pelo itinerário A, B e C. Então, perceba o seguinte, pessoal. Se nós aqui, para sair de A para B, existem M caminhos, e de B para C existem M caminhos, significa que para sair de A para B e C, vamos ter que multiplicar todas as possibilidades. Então, vai ser o quê? Então, a nossa quantidade de caminhos, vamos ter M vezes o N. Então, a questão continua. Diz o quê? Qual é a probabilidade P que um viajante vai escolher uma destas variantes? Então, nós queremos saber a possibilidade P que o viajante pode ter para sair de A para o C. Então, a nossa probabilidade, pela lei de Laplace, o que diz? Diz que a probabilidade P de um evento acontecer vai ser a razão entre o número de casos favoráveis, vamos ter o número de casos favoráveis, sobre o número de casos possíveis. Então, vamos ter o número de casos possíveis. O que é esse de número de casos favoráveis? Casos favoráveis é aquilo que eu quero que aconteça. O número de casos possíveis é o todo, é aquilo que pode vir a acontecer. Então, o que eu quero aqui? Preciso escolher um certo caminho para sair de A, B até o C. Então, o número total de casos favoráveis vai ser apenas o 1. Sobre o meu todo. O meu todo são todos os caminhos que eu tenho para escolher. Quais são? Eu já escolhi aqui, já multipliquei todas as possibilidades. É o M vezes o N. Então, vou ter aqui como todo M vezes o N. Então, a probabilidade P de um evento acontecer vai ser de 1 sobre o MP. Então, o total dos caminhos vai ser M vezes o N. E a probabilidade vai ser de 1 sobre o MN. Isso aqui nós ficávamos com a alternativa B. Ficávamos com a alternativa B do exame. Então, passando para a questão seguinte, nós temos uma questão que fala de domínio de existência. E falando de domínio de existência, aqui mesmo no canal, nós temos aulas acerca deste assunto aqui. Então, nos é dada uma função, temos uma certa função aqui, fx igual a raiz quadrada de quê? De x menos 1. Temos raiz quadrada de x menos 1 vezes o logaritmo natural de 1 menos aqui o x ao quadrado. Então, nós queremos saber
o domínio de existência daquela expressão ali. Então, nós queremos as partes onde aquela função faz sentido. Então, tratando-se de temos a multiplicação de duas funções, no fundo. Nós temos uma função racional, irracional e uma função logarítmica. Então, aqui nós temos esse radical aqui. Este radical tem um índice par. Então, quando o radical tem um índice par, o que acontece? O que está aqui dentro aqui nunca pode ser negativo, porque não temos raiz quadrada de um número negativo. Então, isto aqui, ao mínimo, só pode ser igual a zero. Então, vamos ter o quê? Vamos ter que x menos 1 vai ter que ser maior ou igual a zero. Isto implica que o x deverá ser maior ou igual a 1. Então, já fizemos a primeira parte. Então, ao fazer o domínio daqui nós vamos ter que fazer a interseção. Então, para a segunda parte, que é a função logarítmica, a função logarítmica, para o seu logaritmando, nós temos que o logaritmando deve ser sempre maior que zero, nunca pode ser zero. Então, vamos ter o quê? Vamos ter 1 menos o x ao quadrado. Isto aqui vai ter que ser maior que zero. Então, para resolver esta equação, o que nós podemos fazer? Podemos usar um método analítico. Fazendo aqui um gráfico. Primeiro nós devemos deixar os zeros dessa expressão aqui. Os zeros sempre vai ser aqui o menos 1 e o 1. Então, vamos marcar aqui o menos 1 e o 1. Então, se forem perceber, o coeficiente do valor de A nesta equação quadrática, é negativo. Logo, vamos ter uma parábola voltada para baixo. Então, vamos ter uma parábola que passa daqui. Então, nós queremos onde essa expressão aqui é maior que zero. Então, uma função qualquer abaixo do eixo das abscissas, ela é negativa. Então, se for a perceber, de menos infinito até aqui no 1, vamos ter uma parte negativa. Daqui, do menos 1 até 1, vamos ter uma parte positiva. E daqui, de 1 para mais infinito, vamos ter uma parte negativa. Então, nós queremos o que? Onde essa expressão é maior que zero, ou seja, onde é positivo. Então, vamos ter aqui, vamos dizer que x vai pertencer ao intervalo aberto, de menos 1 até ao 1, aberto. Então, nós já estamos no domínio, só aqui nós devemos fazer a interseção dessa expressão com esta aqui. Então, nós podemos apresentar a forma de intervalo. Podemos aqui ter uma reta real e marcar todos esses pontos. Temos o menos 1 e temos aqui o 1 e o 1. Então, nós temos o quê? Que aqui o x pertence ao intervalo aberto de menos 1 até ao 1. Então, nós podemos marcar aqui. Vamos ter aqui o intervalo aberto. E marcar x maior que 1. Ou seja, valores maiores do que 1. Então, nós podemos encontrar aqui. Vamos ter x maior que 1. Só que se for perceber, aqui o 1 deve ser fechado. Só que nós não podemos fechar porque o mesmo 1 não faz parte para a segunda expressão, uma vez estão a multiplicar. Então, se for a perceber, essas duas coisas aqui nunca mais se intersetam. Então, sendo assim, se eles não se intersetam, o nosso domínio vai ser igual ao conjunto vazio. Isto aqui ficávamos com a alternativa A, 2 anos. Então, dando continuidade na questão 9, nós temos o quê? Dizem, usando a álgebra de preposições, formalize e negue a frase. Nós temos uma frase aqui que diz: João joga xadrez e pratica futebol e não pratica natação. O resultado da negação desta frase é o seguinte. Então, nós temos aqui uma frase que é composta por conectivos E. Um conectivo E representa uma conjunção. Então, se a gente nega uma frase que tem uma conjunção, a gente muda a conjunção para uma disjunção. Então, se nós queremos negar a frase João joga xadrez e não pratica futebol, então o que nós vamos dizer? Vamos dizer João não joga xadrez ou representa uma disjunção. Então, vamos ter o quê? Vamos ter aqui João não joga xadrez ou pratica futebol ou pratica natação. Então, aí já ficávamos com a alternativa A. Então, temos a questão 10. A questão 10, temos aí o limite. Na questão 10, nós temos aí o limite de 1 mais o sin de x elevado a p de x.
onde esse P de x equivale a 2 sobre o x, quando o x se aproxima muito mais do zero. Então, o que é que nós temos aqui? Esse limite, primeiro, o que é que nós devemos fazer? Vamos fazer a substituição. Nós vamos substituir o P de x pelo seu valor aqui. Então, vamos ter o quê? Vamos ter aqui o limite de 1 mais aí o sin de x vai ser elevado a P de x, onde P de x vale 2 sobre o x tendendo a 0. Então, primeiro nós vamos fazer a substituição. O que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui o limite mais o seno do zero elevado a 2 sobre o zero. Seno de zero nós sabemos muito bem que vale o zero, então vamos ter 1 mais 0 vai dar 1 elevado a 2 sobre 0. 2 sobre 0, tratando-se de limites, vai dar aí o infinito. Qualquer que seja o número real dividido pelo zero, quando se tratar de limites, vamos ter aí o infinito. Então, vamos ter 1 elevado ao infinito. 1 elevado ao infinito é a indeterminação de Euler. Então, como é que a gente vai levantar essa indeterminação do Euler? Isto aqui, vamos colocar aí o E, que representa o número de Euler, elevado ao limite, aí de 1 mais o seno de x. Só que aqui, onde temos 1 mais o seno de x, vamos ter que tirar uma unidade. Então, vamos ter aí o menos 1 vezes, vamos multiplicar pelo expoente do limite dado aí acima. Então, vamos ter vezes o x sobre aí o 2. Então, 1 menos 1, vamos ter 0. Isso aqui vai ficar limite de seno de x vezes, vamos ter Euler elevado ao limite de seno de x sobre o x vezes aí o 2. Quando x se aproximar do zero. Então, se forem perceber, aqui nós temos limite de seno de x sobre o x, quando x se aproximar do zero. Então, este limite aqui é um limite muito famoso, é o limite fundamental da trigonometria. Então, este limite vale 1, isso aqui vai ficar igual a Euler elevado a 1 vezes aí o 2. Uma vez o 2, vamos ter 2, isso aqui vai ficar Euler elevado a 2. E aí já ficávamos com a alternativa C. Então, a nossa aula termina por aqui. Esta aí é a primeira parte da resolução do vídeo, do exame. Então, isso aguardará aí pela segunda parte. Se gostou do vídeo, partilhe o vídeo para tudo quanto é amigo seu e subscreva-se no canal se não está subscrito. Muito obrigado.